Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a análise completa do card do UFC Seattle, que tem na luta principal Israel Adesanya, ex-campeão, defendendo a quarta posição do ranking dos pesos médios contra o recém-chegado Joe Pyfer. Evidentemente a gente vai ter uma série de lutas antes disso, eu vou comentar todas a partir de agora. Na abertura do card a gente vai ter a Bruna Brasil enfrentando a Alexa Tainara. Essa é uma revanche, as duas se enfrentaram em 2019, quando a Bruna finalizou a Alexa por uma guilhotina no terceiro round. Desde então, entretanto, as duas viveram momentos bem diferentes, apesar de terem tido sucesso em suas carreiras. A Bruna, ela chega ao UFC depois de derrotar a Marnick Mann por nocaute no Contender Series, um chutaço muito bonito que rendeu a ela o contrato com a organização, mas no UFC ela não conseguiu se firmar. São três derrotas nas últimas cinco lutas. Ela venceu por último a Ming Shi, num card chinês do Root UFC, e perdeu para Kathleen Souza, Kathleen esquentadinha, cerca de um mês atrás. A Alexa, desde essa luta, não perdeu mais. Ela chega ao UFC batendo a Rose Conceição no Contender. Depois disso, venceu Loma Logbonmi por decisão unânime e na sua estreia venceu a Molly McCann por finalização no primeiro round e a Molly até se aposentou depois disso. Eu acho que o momento é mais favorável para Alexia Tainara. Ela é majoritariamente uma grappler, mas o jogo de luta agarrada dela também é bem misturado com striking. Ela consegue trocar o suficiente para colar. E a Bruna mostra alguma dificuldade nisso. Não é uma lutadora que é derrubada com facilidade, mas que acaba muitas vezes não soltando tanto quanto poderia por receio de ser amarrada na grade ou de ser quedada. Eu acho até a Bruna uma lutadora meio letárgica nesse sentido. Em momentos que a gente espera que ela deveria apertar e buscar a vitória, ela ainda fica muito presa. Eu gostaria que ela melhorasse, porque a gente já viu o potencial dela na luta no Contender, só que eu acho que não vai ser dessa vez. Vejo a lutadora da Ribas Family como favorita. Depois a gente vai ter um confronto de veteranos da companhia no peso galo, o Adrian Yanez e o Rick Simon. O Yanez tem 9 lutas no UFC, e o Simon tem 16, mas nenhum deles vive um bom momento. Ambos vêm de apenas duas vitórias nas últimas cinco lutas. O Simon, ele estava numa sequência boa, tinha se recuperado e tinha tido duas vitórias seguidas contra Javid Bacharai e Cameron Smoteman, até ser derrotado pelo Raoni Barcelos na última rodada, uma lutaça. O Raoni é um lutador em ascensão. O Yannis, entretanto, vive um momento mais delicado. Ele não vence desde 2024, quando bateu o Vinícius Salvador. Em 2024 também, no final do ano, ele foi superado pelo Daniel Marcos e desde então não lutou mais. É uma luta que é um confronto de um grappler, que é o Simon, contra um striker, que é o Yannis. Apesar disso, eu vejo o Simon como um lutador mais completo. Eu acho que ele pode ter as mãos pesadas a seu favor na luta em pé, por mais que seja o striker menos técnico. E tem sempre a possibilidade da queda, coisa que eu não vejo no Yannis. Então, eu acho que é grande a chance do Simon trocar o suficiente para grudar, amarrar na grade se for preciso. Ele não tem um controle posicional tão bom, só que consegue múltiplas quedas nas suas lutas. Eu acho que mais uma vez essa tendência vai se repetir e diria que ele tem o caminho mais fácil para a vitória. No peso meio pesado, Navarro Sterling enfrenta o Bruno Lopes. Eu não vou me alongar muito aqui. O Sterling ele é um cara da City Kickboxing, é um striker maior e mais técnico do que o Bruno, nunca foi derrotado. No UFC tá um pouco abaixo ainda, ele venceu todas as suas outras na decisão, contra o Bellato, contra o Ivan Esna e contra o Tuco Tocos. O Bruno, ele venceu e tirou a invencibilidade do Magomed Gadzhazulov na sua estreia, mas depois disso foi derrotado com certa facilidade para o Dustin Jacoby, que é um striker, assim como o Sterling, um striker mais testado, mais poderoso. Só que o Navarro tem a juventude a seu favor, eu acho que é um striker de nível bom, não tão bom quanto o Jacob, mas bem testado na parte em pé. Não sei se o Bruno vai ter o que é preciso para agarrar ele, até porque não é o jogo do brasileiro. Então eu acho que o Sterling tem vantagem nessa luta. No peso mosca, mais uma luta feminina, Casey O'Neill enfrenta a Gabriela Fernandes. A Casey O'Neill ela sofre com a inatividade. A última vitória dela também foi a sua última luta, há quase um ano e meio contra a Luana Santos. Antes disso, ela tinha tido duas derrotas consecutivas para Ariane Lipski e para
é Jennifer Maia. Jennifer até saiu do UFC já, a Ariane também, as duas já saíram do UFC, para ver como ela luta pouco. Ela é majoritariamente um striker, tem bom volume na luta em pé e quando chega a luta agarrada também se sente confortável. Tem um perfil parecido com a Gabi, que prefere trocar em pé, mas que também tem finalizações. A Gabi no UFC ela sofreu quando enfrentou lutadoras que estavam ali para propor um grappling mais pesado, para agarrar ela e tentar ficar por cima. Ela vem de 3 vitórias consecutivas quando enfrentou atletas que estavam mais dispostos a trocar. A Carly Judice, a Wang Chong, que ela estava perdendo para a chinesa e conseguiu uma vitória espetacular, finalizando no segundo round, tem apanhado muito. E a sua última vitória também contra a Júlia Stoliarenko, essa sim que foi o matchup mais confortável que ela recebeu. Apesar da boa sequência, eu acho que a Casey O'Neill é melhor do que a Gabi no jogo que ela propõe, da luta em pé. Não sei se alguma das duas vai propor a luta agarrada. Eu acho que se alguém propor, vai ser a Casey. E eu vejo ela tendo vantagem nesse sentido. Diria que a escocesa tem tudo para vencer. Se tudo der certo, retomar a sequência da carreira, ela ainda é uma lutadora jovem e que pode alçar voos maiores nessa divisão se conseguir se manter saudável. No peso pesado a gente vai ter uma estreia. Tyrell Fortune vai enfrentar o Marcin Tibura. O Fortune, ele é um cara com uma base bem consolidada no wrestling. Ele foi campeão da segunda divisão da NCAA, que é a Liga de Wrestling Colegial dos Estados Unidos. Na carreira de MMA, lutou majoritariamente pelo Bellator, onde conquistou um recorde bem respeitável de 12 vitórias e apenas 3 derrotas. Ele vem de 2 vitórias no regional. Na sua última luta, bateu Demarel Dennis, que é um lutador de circuito regional mesmo, tava com carta de 9-6 na época. Antes disso, tinha perdido para o Sergei Bilosteni, finalizado num heel hook. E ele vai enfrentar o Taibura, o Marcin Tibura, que é uma luta acessível, para dizer o mínimo. É um cara que eu sinto que já passou o momento. Apesar disso, ele conseguiu vitórias para mim surpreendentes contra Jonathan Diniz e Mick Parkin. Ele apanhou muito do Diniz até conseguir uma raspagem e bater bastante por cima. Depois disso, ele viu que tinha esse jogo acessível e começou a derrubar e agredir até conseguir um nocaute por parada médica no final do segundo round. E o Mick Parkin ele superou no gás. A gente viu o Parkin cansando bastante, e mesmo o Marcin não tendo o melhor gás do mundo, ele conseguiu manter um ritmo mais intenso. Depois disso, ele perdeu facilmente para o Antti Delija no primeiro round, naquele card da França. Eu acho que o Forte tem tudo que é preciso para bater o Tibura. Eu diria que nesse momento não é muita coisa. Ele tem a mão pesada, é um wrestler, não acho que o Tibura vá tentar derrubar ele. Se tentar, acho improvável que consiga. Então eu vejo que isso pode se desenvolver uma luta em pé. Se alguém for buscar o wrestling bem sucedido, vai ser o Fortune. E eu acho que talvez nem precise, se ele conseguir colocar a mão dura no já muito veterano Tibura, ele pode vencer até com certa facilidade e repetir o feito do antes. No peso leve, Chase Hooper vai enfrentar o Lance Gibson Jr. O Chase Hooper, ele é um cara que é meio folclórico no UFC pelo seu estilo, né? Tem essa carinha de bebê, mesmo que já tenha 26 anos. Recebeu casamentos bastante favoráveis ao longo da sua carreira na companhia e nem sempre conseguiu corresponder. Ele vem de uma derrota para o Alexander Hernandes, foi nocauteado pelo Hernandes. Logo no primeiro round, uma luta que ele parecia bem desconfortável na luta em pé. A gente já achava que esse problema estava melhorando depois da performance dele contra o Borshchev, que é um kickboxer de elite, mas talvez tenha sido mais uma conjuntura do que propriamente uma evolução. Ele tinha batido Jim Miller e Clay Guida em sequência, o que demonstra a boa vontade da companhia com ele. E o perfil dele tem sido esse no UFC, tem pegado lutas favoráveis contra veteranos ou contra caras que vão pro grappling. O UFC tem paciência com ele e eu acho que tá tendo paciência dando esse casamento contra o Lance Gibson Jr. O Gibson ele chegou ao UFC no final do ano passado, quando enfrentou o King Green, foi superado numa decisão dividida. Para mim, nem foi uma decisão dividida, devia ter sido unânime, ele não fez muito. Ele e o King Green enfrentaram bastante críticas após essa luta, porque nenhum dos dois quis engajar muito. O Green fez o suficiente e conseguiu vencer. Ele tinha vencido já algumas lutas no Bellator, saiu depois de uma derrota, venceu duas no regional e chegou à companhia. Eu acho que o Hooper pode superar ele. O Gibson não é uma ameaça tão grande na luta em pé. Acho que se buscar a luta agarrada, tá no jogo do Chase Hooper, que inclusive gosta de fazer guarda.
Então não vai ter necessariamente um problema em ficar por baixo. Se ele consegue a queda, melhor ainda para ele. Acho que ele tem o que é preciso para desenvolver o seu jiu-jitsu. Esperar o Lance Gibson numa decisão, não sei se ele vai finalizar, mas eu acho que existem caminhos para ele vencer. No peso leve, a gente vai ter dois strikers bem empolgantes se enfrentando quando Ignacio Bahamondes e Tofik Musaev subirem ao octógono. O Musaev, ele é o ex-campeão do Rising, chegou ao UFC lutando em casa naquele card de Baku, onde acabou sendo superado pelo Mikhtibek Orolbai, que botou ele para baixo e finalizou com bastante facilidade. Antes disso, ele tinha nocauteado o Koji Takeda lá no Japão. O Bahamondes, ele é um produto da nova geração do UFC, chegou via Contender Series, de lá pra cá fez 9 lutas, na última venceu o Jalin Turner por finalização, quando venceu pela última vez, e ele vem uma derrota pro Fiziev nesse mesmo card de Baku. Eu acho que aqui a vantagem é do chileno, ele é um striker muito maior e que sabe usar isso. Ele bateu nomes duros já, como Manuel Torres, e tem um bom arsenal de golpes, tanto de mão quanto de perna. Os chutes altos podem ser uma possibilidade, enfrentando um striker bem mais baixo, quase 20 centímetros menor. O Musaev também já é um cara mais veterano e que acumulou alguns danos ao longo da carreira. Eu não sei se isso já está contando tanto, mas é sempre uma possibilidade. Aos 36 anos a gente não tem como dizer se ele vai ter a mesma absorção que já tinha anteriormente. Eu diria que o Barramondes é favorito para essa luta e o UFC não tá dando vida fácil pro Tofik, né? Chegou pegando um grappler que era pragmático, ia usar esse jogo e não ia se propor a trocar, e agora tá pegando uma promessa, um striker bem maior do que ele. Vamos ver o que sai daí. No peso leve, uma luta que tem tudo para ser empolgante. Terence McKinney e Kyle Nelson. O McKinney ele é conhecido por ser aquele cara que vai para matar ou morrer, nunca chegou à decisão na carreira. Das 17 vitórias, 8 nocautes e 9 finalizações. Das 8 derrotas, 5 nocautes e 3 finalizações. Então, realmente, não mede muito a sua estratégia. Vai pra briga. O Kyle Nelson tem esse perfil, também é um cara que vai pra briga. Principalmente na luta em pé, não busca tanto o jogo de luta agarrada. Eu acho que, inclusive, esse pode ser o fiel da balança nessa luta. Na última vitória, o McKinney derrotou o Borchev por uma guilhotina, logo aos 55 segundos do primeiro round. Tinha vencido Damir Hadzovic, também colocando esse jogo intenso desde o início. Quando ele tentou fazer isso contra o Chris Duncan, não deu certo. O Duncan absorveu a pressão inicial, deu knockdown nele e conseguiu a Anaconda Choke. O Nelson ele vem de uma vitória bem esquisita contra o Matt Frevola. Ele podia até ter ganhado por nocaute, mas o juiz acabou sendo bem imprudente, deixou o Frevola apanhar bastante. Antes disso, ele tinha perdido para o Steve Garcia por nocaute em 2024, mas vem de um bom momento. Venceu 4 das últimas 5 e se recuperou. Tá com carta empatado agora, mas no início do UFC ele não teve vida fácil. Eu acho, entretanto, que mesmo essa melhora não é o suficiente. Vejo o McKinney como tendo as vantagens para vencer esse confronto. Peso médio, Mansur Abdulmalik frente a Yusri Belgarui. É um confronto de um invicto contra um ex-kickboxer de alto nível, campeão do Glory. O Mansur, ele chegou ao UFC depois de bater o Ash Schultz no Contender. Na companhia bateu Antônio Trócoli por finalização no primeiro round. Bateu o Dusko Todorovic também, teve um empate contra o Cody Brandage. Então o nível de enfrentamento dele ainda não foi tão bom. Essa luta com certeza vai ser um salto no nível de competição. O Belgaru ele chegou batendo surpreendentemente o Azamat Bekoev por nocaute no terceiro round, uma luta que ele defendeu todas as quedas do Bekoev e em pé mostrou ser soberano. A última derrota dele tinha sido pro Marco Túlio, pro Matuto, que tá no UFC na decisão unânime. Nenhum dos dois conseguiu entrar através dessa luta. Ambos conseguiram só posteriormente. O Matuto ele fez mais uma luta no Contender e entrou. O Yusri fez mais uma luta no Contender, não entrou e pegou essa luta contra o Bekoev de última hora. Ele tem os contatos, tem na academia do Poatan, então eu diria que isso pode ter ajudado ele. Mas o fato é que dentro do UFC ele mostrou nível. Essa luta é bem equilibrada. O Mansur ele é um ex-wrestler de bom nível, foi campeão estadual, acho que chegou à divisão 3 da NCAA. Só que no UFC prefere muito mais trocar, não buscar queda. Se buscar, nesse caso, eu acho que o Begarui tem o que é necessário para defender e manter a luta em pé. Ele defendeu bem as quedas do Bekoev, que não teve vergonha de propor esse jogo desde o início. Eu diria que essa luta é talvez a mais equilibrada e tem tudo para ser uma das melhores do card.
mas eu vejo que o Belgarus, se tiver afiado na defesa de quedas, tem tudo para vencer. O Mansur, que é um striker poderoso, mas que acaba sendo atingido na sua aproximação. Peso pena, o Julian Erosa vai enfrentar o Lerian Douglas. O Lerian ele vai estrear nesse card, ele venceu o Cantig rapidamente lá no Contender. Ele vinha de uma boa sequência de vitórias, tinha batido o Javier Reyes, que inclusive chegou ao UFC. E mesmo que ele tenha esse cartel que não é tão vistoso à primeira vista, não perde nas últimas 5 lutas. A última derrota dele foi pro Isaac Thompson, que inclusive chegou também ao UFC em short notice. Ele vai enfrentar o Erosa, que é um cara bastante folclórico já na companhia, 25 lutas, bastante coisa. Ele teve uma primeira passagem no UFC onde perdeu todas. Depois disso, ficou 0-3, saiu, fez mais algumas lutas no regional, voltou e tem vivido bons e maus momentos. Ele vem de uma derrota para o Melquizael Costa numa decisão unânime, mas antes disso vinha de 3 vitórias seguidas contra Darren Elkins, Christian Rodrigues e Ricardo Ramos, o Ricardo Carcassinha. Ele é um cara que gosta da luta agarrada, mas não se furta de trocar em pé. Normalmente a luta agarrada aparece para ele mais como um erro dos seus oponentes do que uma proposta dele. Eu acho que o Lerrian não vai cometer esse erro, sabendo que ele é perigoso na luta de chão, e vai tentar manter em pé. Eu acho que se ele fizer isso, tem ampla vantagem, é um cara muito poderoso na luta em pé. A gente vê isso pelos números dele. De todas as vitórias, 7 foram por nocaute. Então acho que ele tem tudo para conseguir mais um nocaute se não for garoto, né? Se não cometer erros e manter a luta em pé, ele tem tudo para vencer. No peso meio médio, o Michael Chiesa recebe uma luta bem favorável contra o Nick Price. Não vou me alongar muito, o Chiesa, ele é um funcionário do UFC, literalmente, né? Ele é da bancada de comentaristas. Diz há algum tempo que vai se aposentar, o UFC vai dando lutas favoráveis para ele, foi assim contra o Court McGee, foi assim contra o Max Griffin, foi assim contra o Tony Ferguson. Ele estava tendo bastante derrotas, então o UFC meio que tirou ele da corrida, começou a dar algumas lutas boas. E o Nick Price tem esse perfil, é um cara de cartão negativo, 8-10 no UFC, mas que tem salvado o emprego por lutar sempre e não fugir de luta. Ele recebeu o prospecto Jacob Smith e foi finalizado no segundo round. Pegou uma luta de última hora contra o Nikolai Veretennikov e foi nocauteado em pé, uma cena até meio bizarra. Ele não vence desde junho de 2024, quando bateu o Morono, que já saiu até do UFC. Então, eu acho que é uma luta boa pro Nick Price perder, no sentido que o Chiesa não tem uma mão muito pesada, não vai dar mais danos cerebrais para ele. Mas na luta agarrada, provavelmente o comentarista e também veterano do UFC vai vencer, né? Eu acho pouco provável que o Nick Price consiga fazer frente nesse jogo, principalmente no momento da carreira que ele tá. No Comer Event, a gente vai ter Alexa Grasso e Maycee Barber se enfrentando na segunda revanche entre mulheres da noite. A última derrota da Barber foi para a própria Alexa Grasso lá em 2021. Desde então ela não tem perdido. Ela venceu a Karine Silva na última rodada, tinha vencido já nomes como Amanda Ribas, Caitlin Serminara ou Caitlin Chukagian, venceu a Roxane Modafferi, entre outras, Andrea Lee, várias vitórias consecutivas. A Grasso, ela vem de um momento meio estranho na carreira. Ela venceu a Shevchenko, aí empatou com a Shevchenko, perdeu para a Shevchenko e depois perdeu por último para a Natália Silva. Ela foi superada em pé pela Natália nos 3 rounds, não conseguiu fazer frente no seu jogo favorito. Eu não sei se a Barber tem o que é preciso para vencer a Alex em pé. Não é o jogo dela. Ela é primordialmente uma grappler e tem feito isso sem muita vergonha. A Graça, ela tem um caminho dado, né? A gente viu o que a Valentina Shevchenko fez com ela quando recuperou seu cinturão, amarrou, não teve vergonha. Eu acho que se a Barber fizer isso, ela vence. É buscar a queda de cinturada, buscar a queda de double leg, derrubar a Alexa Grasso, tentar neutralizar. Se for trocar em pé, pode ter uma surpresa. A Grasso perdeu para Natália Silva, que é um striker de elite, mas ainda é um striker muito competente, principalmente no boxe. Então, se a Barber quiser vencer, tem que ir para embrulhar a Grasso. Eu acho que ela consegue fazer isso e deve fazer isso, principalmente no momento em que uma vitória pode aproximar bastante ela de ter uma chance pelo título. Na luta principal, o Adesanya vai enfrentar o Joe Pyfer, como eu já tinha dito. Adesanya dispensa apresentações, ex-campeão da categoria, diversas defesas, tentou duplo campeonato, mas vem uma fase ruim.
Das últimas cinco, venceu só uma. A vitória dele foi a que fez ele recuperar o cinturão dos médios contra o Poatan em 2023. Depois disso, ele perdeu esse cinturão para o Strickland, perdeu a sua tentativa de reconquistar contra o Duplessis e perdeu uma luta de meio evento contra o Imavov. O Joey Pfeiffer, ele vem de uma vitória contra o Abus Nurmagomedov, o Abus Magomedov, aliás, no Magomedov não. Ele finalizou no segundo round, depois que o Abus cansou. No primeiro ele tinha perdido em pé. A última derrota dele foi contra o Jack Hermansson, que também derrotou ele em pé depois dele morrer no gás. Eu acho que o Pfeiffer ainda não tá pronto. Ele tem o perfil que o UFC gosta, né? Um fascistinha aí, meio americanozão, redneck e tal, para do Donald Trump. Cabeça de bagre, chapéu de alumínio total. É um lutador razoável, mas sei lá, acho que não empolga muito. Falam que ele tem muito poder de nocaute, só que ele não conseguiu nocautear o Kelvin Gastelum bem mais pra lá do que pra cá. Eu acho que ele não vai ter nada pro Adesanya na luta em pé. Luta agarrada dele, eu não sei se tem a desenvoltura que precisa pra bater o Easy, que sempre mostrou uma defesa de quedas bastante competente. Então, eu acho que é uma luta fácil para o Adesanya se recuperar. Não sei quais são as pretensões dele agora, mas eu acho que por essa ele passa. Então é isso. Valeu.